e as ações das Americanas despencaram quase 80% na Bolsa de Valores hoje, depois que a empresa publicou um comunicado em que diz que foram identificadas inconsistências no balanço da companhia. O valor, que chega a 20 bilhões de reais, não foi registrado de forma apropriada. Bom, agora eu converso, com o nosso comentarista que está aqui ao meu lado, Emanuel Pessoa, que é especialista em governança e direito empresarial. Emanuel vai tirar as nossas dúvidas a respeito. Primeiro eu lhe pergunto, Emanuel, esse valor bilionário, que não foi... bilionário, valor assustador, que não foi registrado, gera insegurança nos resultados gerais da companhia? Conta pra gente. Além do grande problema que talvez as pessoas não tenham percebido no primeiro momento, é que o valor de 20 bilhões de reais ser alocado de forma errada numa planilha contábil não é quando você lança errado o valor de um táxi numa empresa por um erro de centavos ou algo do tipo. É um valor que antes desta queda acentuada representava quase o dobro do valor da companhia. As lojas Americanas estavam valendo, antes desse comunicado, aproximadamente 11 bilhões de reais. E houve um mau enquadramento contábil de 20 bilhões de reais. Esse enquadramento contábil não estava lançado como despesas financeiras, mas estava pendurado em outras rubricas. Se eu não me engano, a principal era lançando a conta de fornecedores. Isso faz toda a diferença porque altera para fins de mercado a lucratividade da empresa e a sua alavancagem, que é quanto a empresa deve em relação ao chamado EBITDA. Pois é, as ações despencaram. Quais devem ser, então, as perspectivas para os próximos dias? O que deve acontecer, Manuel? Olha, Carolina, basicamente o que vai ter que acontecer é que a empresa ela vai precisar esclarecer melhor os fatos. Porque até agora, tudo o que foi apresentado foram informações soltas. A gente ainda não tem um panorama completo. Mas do que foi apresentado pelo Sérgio Real, que saiu também da empresa, ele deu as informações e se retirou, deixou de ser o CEO da empresa, é que dá para se depreender, dá para se entender que o que aconteceu foi uma operação, que ela realmente tem um nome técnico, chamada forfeit. Aí a explicação é o seguinte: quando você tem uma empresa de varejo, ela muitas vezes, quando vai comprar dos seus fornecedores, lojas Americanas, por exemplo, o pessoal está brincando que as lojas Americanas quebrou, porque é aquela promoção eterna de você vai lá e leva 4 Kit Kats pelo preço de 3, Está 20 anos fazendo isso. Então, o que acontece aqui com as Americanas é que quando ela vai comprar dos seus fornecedores, os fornecedores às vezes não querem esperar 30, 60, 90 e 120 dias para serem pagos pelas Americanas. Então, o que os fornecedores fazem? Os fornecedores exigem das Americanas que ela entre em uma operação com instituições financeiras, a chamada forfeit, pela qual o banco vai antecipar para os fornecedores o valor devido pelas lojas Americanas e as lojas Americanas vão assumir a dívida perante o banco da antecipação para os fornecedores. E esses valores, as lojas Americanas não teriam lançado como dívidas, mas teriam lançado como em contas de fornecedores. Qual é o problema disso? O mercado, embora não tenha uma regra obrigatória de contabilidade que diga que essa transação devesse ser lançada como despesa financeira, é a prática corrente do mercado de boa governança corporativa, porque significa uma transparência maior para os acionistas, para os sócios, para o mercado. Inclusive, a CVM ela tem uma orientação de 2016 que ela fala que esse tipo de operação não deve deixar de ser lançada como despesa financeira. Então, a partir do momento que as lojas Americanas não fizeram isso, frustrou as expectativas do mercado com a análise da sua contabilidade e isso fez com que o preço das ações derretesse hoje no mercado, destruindo valor muito elevado e prejudicando dezenas de milhares de acionistas. Até ontem, anteontem, a companhia tinha mais de 140 mil acionistas. E esses acionistas agora, eles podem buscar algum tipo de indenização? Pode, Carolina, é uma coisa, acho que hoje é interessante, os acionistas, uma vez que a perda de valor da companhia se deu em função de informações mal prestadas, se deu em função de falhas contábeis diante daquilo que o mercado espera,
esses sócios, acionistas, eles podem sim buscar a justiça para obter reparação da companhia por suas perdas, porque essas perdas não decorreram de riscos normais de mercado, mas decorreram de uma falha na contabilidade. O problema que se tem, claro, é se averiguar se essa falha na contabilidade ela foi uma falha de má-fé ou se ela foi uma falha pelo simples fato de que a Americanas, não sendo obrigada a lançar aquilo como despesa financeira, resolveu não lançar por conta da liberdade contábil que existe no Brasil. Contudo, como o mercado tem a legítima expectativa, inclusive com orientação da CVM, eu entendo que todos os acionistas prejudicados poderiam sim pedir reparação à companhia pela aniquilação do valor de suas ações. Pois é, uma falha na contabilidade bilionária, como dissemos, né? Sim, maior do que o valor da empresa, claro. Pois é. Mas é só isso, Karina, que veja só o problema que as pessoas não verificam. Para você ter o endividamento das empresas, para elas emitirem debêntures, para elas emitirem certos títulos conversíveis, é muito comum que os seus principais investidores coloquem travas e limites relacionados ao volume de endividamento. A partir do momento que as Americanas colocaram errado 20 bilhões de reais na contabilidade, isso mudou os seus limites de endividamento, permitindo a companhia emitir mais debêntures, se endividar mais no mercado, e isso também inflou os lucros da companhia. E essa inflação do lucro da companhia fez com que o valor de mercado dela estivesse mais alto do que deveria ser. Ou seja, tornou as ações das Americanas muito mais atraentes para os investidores, principalmente os pequenos investidores que têm menos acesso à informação, que têm menos condições de tempo e de dinheiro de entender demonstrações contábeis, tornou aquelas ações mais atraentes. E é muito provável que boa parte das pessoas que compraram ações das Americanas talvez não tivessem comprado se soubessem que a empresa, na verdade, estava tão alavancada e que o seu lucro era tão inferior àquilo que foi colocado. Bom, e diante dessa falha bilionária de contabilidade, quais os riscos sofrem agora os administradores, a administração da companhia? A administração da companhia tem que se verificar, Karina, se a administração ela participou ou não participou efetivamente disso, porque nós temos um problema que é o seguinte: em governança corporativa, você cria regras, estabelece e impõe regras em uma empresa que fazem com que os interesses dos gestores da empresa estejam alinhados com os interesses dos seus sócios, sejam eles acionistas ou cotistas. No caso de grandes empresas, isso é muito claro, porque a quantidade de sócios é muito pulverizada. A governança ela fica um pouco mais nebulosa quando é uma empresa individual ou da família, porque normalmente os sócios vão ser os próprios administradores. Mas no caso de uma empresa como essa, o problema é o seguinte: a regra é que as empresas de capital aberto têm a remuneração dos seus gestores atrelada ao lucro da empresa e atrelada ao valor de mercado das ações. Por isso é que se faz tão necessário que sejam feitas investigações pela CVM, a quem cabe fazer a supervisão das companhias de capital aberto no Brasil, do mercado de capitais brasileiro. É importante que a CVM verifique, estude, averigue e apure as responsabilidades para se saber se gestores da empresa sabiam ou não sabiam desse problema contábil e se eles se valeram ou não valeram desse problema contábil para inflar o valor das ações das Americanas e o lucro, porque isso influencia diretamente na remuneração deles. Lembrando que as Americanas, ano passado, distribuíram dividendos e pagaram bônus, o que significa que talvez não tivesse acontecido isso, talvez não tivesse pago dividendos, provavelmente não teria pago, afinal de contas, ela teria uma situação muito pior. Talvez ela não tivesse pagado dividendos e muito provavelmente o que essas pessoas, esses gestores receberam de valor das suas ações quando elas cumpriram os requisitos, teria sido muito mais baixo. Então precisa se verificar se eles agiram de má fé, se agiram com omissão ou se foi um engano de uma cadeia de equívocos que não pode ser imputada diretamente a eles. Mas se puder, eles têm que ser responsabilizados pelas perdas que causaram. Por fim, né, ampliando aí a notícia, esse problema pode, de alguma forma, afetar, impactar o setor do varejo no Brasil? Com toda certeza, esse problema vai afetar por algum tempo o setor do varejo brasileiro, por uma razão muito simples. Essa operação chamada forfeit,
que a gente mencionou agora há pouco, é uma operação comumente praticada pelas empresas de varejo. Então, elas estão correndo para vir ao mercado, para apresentar as suas contabilidades, para terem que demonstrar se elas fizeram enquadramento errado como as americanas ou não. Aquelas que tiverem feito o enquadramento errado como as americanas vão sofrer também na Bolsa de Valores e também vão ter queda brusca dos seus valores. Aquelas que comprovarem que não cometeram esse tipo de equívoco contábil, que seguiram as melhores práticas, porque veja, Carolina, embora não seja obrigatório você fazer esse enquadramento, é uma melhor prática porque é mais transparente, porque reflete a verdadeira situação da empresa. E a governança corporativa, esse cuidado com o interesse dos sócios da empresa, demanda que as demonstrações contábeis sejam feitas de tal forma que os seus sócios, os acionistas, os investidores possam entender a realidade econômica da empresa. Então, esse não é um ponto de enquadramento jurídico, é um ponto de enquadramento econômico. Por isso, essas outras empresas do varejo estarão pressionadas a demonstrar que as suas contabilidades efetivamente seguiram aquelas regras esperadas pelo mercado de enquadramento das despesas, desses gastos como despesas financeiras. Emanuel, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Você continua aqui para a gente continuar comentando as notícias do dia.